Obrigado, Padinha. Sabe, irmãos, nós devemos todo dia compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, para a nossa família. Se você está vivendo o melhor, existe o excelente amanhã. Amém? E Deus diz aqui em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, diz: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando e admoestando-vos uns aos outros com salmo, hinos e cânticos espirituais. Não é com murmuração, como a Érica falou, não é com reclamação, não importa o que você está passando, você pode estar passando qualquer situação, dando glória a Deus. E dando glória a Deus e exaltando Deus é muito mais fácil. Então nós devemos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que um casamento, ele não vem pronto. Vem, Érica. Casamento não vem pronto. Casamento é algo vivo, que vem e toda transformação vem por prática, renúncia e sacrifício. Olha mesmo. Então, você compra um celular, ele vem pronto. Você compra a sua televisão, ele vem pronto. Você compra um carro, ele vem pronto. Mas casamento não, casamento é vivo. São duas pessoas totalmente diferentes, de corpo, de sentimentos. E nós vamos falar sobre isso hoje à noite. Casamento, quando você está namorando, você tem que entender para que você está namorando. Porque quando a gente casa, precisamos entender que vai ser até que a morte nos separe. E hoje à tarde eu estava me lembrando de algo que fazia muito tempo. Que quando eu casei na época, não foi na igreja evangélica, há muitos e muitos anos. E tem assim, o dizer de promessa que na vida... Não, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, na pobreza e na riqueza. E às vezes a gente diz sem nem saber o que é isso. A gente diz por dizer, porque alguém manda a gente falar. Mas o casamento maduro, um casamento estruturado, ele tem que entender essas palavras. Porque, como a gente já falou, foi na doença em que a gente suportou. Foi na alegria também que tivemos, que rimos junto. E que curtimos um ao outro. E quantas dificuldades a gente já passou e juntos vencemos. Porque tem pessoas que quando está numa dificuldade, Deus sabe, começa a lamuriar e a trazer uma divisão, enfraquecimento no relacionamento. Quantos casais, quantas pessoas estão numa situação dessa? E quando a gente casa, a gente precisa entender que um casamento verdadeiro, estruturado, ela tem propósitos, ela tem objetivos. Se você casa, se você está casado, não importa o tempo, e já parou para pensar, qual o propósito dessa condição de estar casado? Qual o meu objetivo? Não é verdade? Então, para que a gente tenha um casamento robusto, a gente precisa criar essa estrutura de um propósito. Porque para você chegar num objetivo, você tem que traçar um plano para que você chegue. Olha, o que é isso? É que quando eu casei com o Duval, eu tive planos. Vou casar, vou ser feliz, vou ter filhos, nós vamos crescer junto. O objetivo e o propósito, qual o caminho, né, que eu devo trilhar. E eu quero dizer a você, nessa noite, que o caminho está todo na palavra do Senhor. Aleluia. É a palavra do Senhor que vai trazer o caminho certo para que você chegue, alcance o objetivo que você deseja para o teu casamento. Porque nós estamos falando de diferenças, mas que as diferenças trazem hoje bons frutos para a nossa vida. Nós temos maturidade para nos relacionarmos sem nenhum problema com essa situação.
Vocês estão entendendo? Porque a palavra, ela nos traz maturidade para a gente poder saber resolver essas diferenças. Amém? Érica falando de maturidade, e eu vendo aqui que casamento é uma missão que exige maturidade. São fases que nós vamos passando, mas quando a maturidade chega, você começa a fluir no amor, na compreensão, na dedicação. Você começa a amar mais, você começa a ter cuidado. Sabe, nesses dias a gente tem um cuidado, não é que a gente não tinha não, mas a gente está gerando um cuidado um pelo outro. Sabe, o que eu quero mais na minha vida hoje é ver minha esposa feliz. E você disse, a minha alegria é vê-la feliz. Porque o amor, ele traz uma dedicação sem fim. E sabe, casamento não é só uma curtição. Você que está namorando, apaixonado, vai casar, beleza, bom demais. Mas não é só uma curtição a dois. É uma missão. Não é uma vida só de prazer e alegria. Tudo isso nós passamos. Mas também é de lutas, de abnegação, de renúncias e de sacrifício. E sabe que essa palavra sacrifício, ela é muito importante porque todo sacrifício gera um benefício. Nós somos beneficiados hoje a vida eterna porque Deus sacrificou Jesus na cruz do Calvário e nos trouxe vida e vida em abundância. Nós podemos viver dias de céu aqui na terra. Nós podemos fluir melhor no nosso casamento. Então, deixa eu te dizer, muitas vezes o diabo, quando eu me converti no começo, o diabo disse, não faça isso não, você está sacrificando demais. Eu quero te dizer que eu não tenho problema com isso. Se for para me sacrificar, para eu ver Érica e minhas filhas e minha família bem, isso eu faço, e ela sabe disso. Então, o casamento, ele deve ter maturidade, porque o conhecimento, quando ele é superficial, é só por cima. Mas quando o conhecimento é na rocha, nada tem mais importância do que viver a palavra, do que fluir na palavra. Amém? Então, casais felizes, eles aprendem que um casamento perfeito é feito de duas pessoas imperfeitas. Deixa eu te dizer de novo, não quero a perfeição da sua mulher, porque ela é imperfeita, você também é. Agora eu quero te dizer que quando você começar a fluir em maturidade, você vai ver muito mais virtude do que defeito. E aí, você vai entender que você pode viver justamente com as diferenças. Porque casamento é uma união de diferenças, né, Érica? Aleluia. E Duval falando sobre o amor, não tem como a gente não falar de casamento e não falar de amor. Porque existe o amor que um deseja para com o outro, existe. Mas eu quero te dizer que o amor realmente verdadeiro que sustenta é o amor de Deus. E esse amor, ele propõe a mudanças. Eita! O amor de Deus, ele nos chama a mudanças. Não tem como você estar dentro de um casamento, vivendo a dois, com diferenças, né? A gente pode enumerar várias diferenças, principalmente a que estar dentro. Nessa longa caminhada a gente aprendeu muita coisa. E que as mudanças que tem que ser primeiro feitas é por dentro. Eita. Deixa eu só pedir uma licencinha aqui, ela falando sobre mudança. E eu vi aqui algo tremendo. Quem não está pronto para mudar, não está pronto para crescer e vencer. Porque ela está falando de mudança. Deixa eu te dizer, nós todo dia precisamos mudar. Só quem não vai querer que você mude é o diabo. Em 1 Coríntios 13:3, não é o que eu sempre leio, mas 13:3, diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens para sustentar os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, e não tiver amor, nada disso me aproveitará. Isso aqui é falando exatamente do que é o amor. Ainda que eu dê a Duval presente, supra ele com bens, com materiais. Estou falando agora, trazendo para o casamento.
Mas se nisso não tiver a atitude do amor, qual o propósito disso? Por que eu estou fazendo algo para Durval? Por causa do amor. E no amor diz que ele não busca os seus próprios interesses. O amor, ele não tem ciúmes. O amor não se alegra com a injustiça. Ah, tu entrasse nessa. Não. A gente tem que olhar para nós. Sabe que precisamos aprender a conhecer nós mesmos. E a gente precisa entender e ver o que está dentro de nós. Qual a intenção do nosso coração? Vocês estão entendendo? Porque no relacionamento vai surgir muitas coisas de que é a minha diferença e a diferença de Durval, e vão se baterem. Mas a gente precisa colocar o amor para poder saber resolver de forma natural e tranquila. Amém? Vocês estão entendendo? Em Cantares, diz assim, também falando do amor. Cantares 8:7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-los. Se alguém oferecer todos os bens e sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Ele está comparando sobre comportamentos e o amor. E ele diz assim, as muitas águas. O que tem trazido no seu lar, no seu relacionamento, como águas? Que pode sufocar, que pode trazer danos, que pode trazer pavor, temor. E ele diz que esse amor, essas águas não vão poder apagar. Precisamos cada vez mais mergulhar no conhecimento do amor de Deus. Porque Pedro nos ensina, pastor João estava lendo, deixa eu ler aqui para vocês. O que é que o pastor mencionou? Olha só. Veja só aqui, em 2 de Pedro 1:5, vou ler aqui. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, aos conhecimentos, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Vocês estão entendendo? Então, está aqui sobre a questão do conhecimento. E o outro diz assim, porque se essas qualidades estiverem, se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de todo o nosso Senhor Jesus Cristo, rejeite inoperantes e improdutivos. Rejeite inoperantes e improdutivos. Ou seja, se o conhecimento de Deus, aquilo que nós estamos em Cristo, estiver crescendo, o conhecimento estiver operando, essa virtude aqui é o esforço mesmo, é a ação de fazer com que conhecemos mais e mais ao Senhor. Para que possamos nos autoavaliar e saber tratar melhor um ao outro com amor, sem indiferença, nas nossas diferenças. Ô, Érica, o amor, ele gera um ambiente onde se resolve todos os conflitos. Eu vou dizer de novo. O amor em ação, ele gera um ambiente onde todos os conflitos serão resolvidos por conta das diferenças. Então não tem nada que não possa ser resolvido por conta do amor. E para a gente trazer, se esforçar a mudança, sabe que casamento precisa de mudanças. Então, mudanças no nosso comportamento, sim ou não? Sim, mudanças no nosso comportamento. Quem era a Érica quando casou? Quem era a Érica quando conheceu e teve o conhecimento da palavra de Deus? Como quando conheceu quem era verdadeiramente Jesus. Eu tive que mudar os meus comportamentos. A Bíblia diz que hoje nós temos o caráter de Deus. E no caráter está o comportamento. Agir como Deus se comporta, agir como Deus age. E para eu agir como Deus age, no meu lar, no nosso relacionamento,
tem que haver mudanças nele. Eu não posso permanecer no meu comportamento. Concorda? Até porque às vezes a gente tinha comportamento mundano. E ele nos chama a conhecer e ser moldados na palavra de Deus. Aleluia. Também o casamento tem ajustes, concordam? Que no casamento temos que ajustar certas coisas? Casamento é uma união de diferenças. Mas Olha tem só. que ajustar. Vai ser ajustado. Porque é uma união de diferença. Isso, quando vai sendo ajustado, vai se complementando. Porque eu quero dizer para você hoje, vai ficar aqui salvo. Eu não consigo viver sem Érica. Eu não me imagino ter uma velhice sem minha mulher. Porque, irmãos, é como a Érica começou a dizer aqui. Quem pensa que casamento é um contrato, ele não conhece a vontade de Deus. Quem pensa que casamento é para ter uma aventura ou questão de dias, ele não conhece isso aqui. Porque casamento é para a eternidade. Também a gente tem que ter ajustes. E os ajustes que a gente tem que fazer, não é nele, é em mim. Ei. Eu tenho que fazer ajustes em mim. E eu quero te dizer, é na nossa personalidade. Tem muitos casais que estão tendo problema e não está tendo mudança, porque só sabe cobrar. Mas o amor não cobra. O amor se doa. Ô, Érica, e aí? Esse amor que se doa. Porque quando a gente chega... porque minha mãe só faz o arroz de leite desse jeito. Eu não quero comer o arroz de leite seu, eu quero igual da minha mãe. Personalidade faz parte dos costumes, dos usos, em que a gente aprendeu. Quem nasceu sabendo de tudo? Ninguém. Mas Rita e Tadeu têm uma educação aos filhos que formou a personalidade dos meninos. E no total o caráter, que agora está em Deus. Vocês estão entendendo? E eu hoje tenho uma personalidade. E ela tem que ser moldada. Ela tem que saber mudar. Porque eu não posso chegar agora, hoje, e trazer para Duval e fazer com que ele me aceite totalmente como eu sou. Não é assim. Um relacionamento a dois, a gente tem que se moldar. A gente tem que ser transformado. Ô, Érica, e tem muitos casais que dizem, pelo amor de Deus, nós somos muito diferentes. Sim ou não? Sim. Verdade ou não? Meu Deus, como nós somos diferentes. Como nós vamos conseguir viver a vida toda com essas diferenças? Sabe, irmãos, as diferenças, ele pode sim melhorar o relacionamento. Você só precisa ser sábio para viver nas diferenças do casamento. Até porque a gente vai mudar, a gente vai ajustar, e aí a gente vai amadurecer. Olha. Não é assim? Vocês estão entendendo? Porque a beleza matrimonial, vida. A beleza matrimonial, ela está justamente em você ver o prazer do outro. Hein? É você entender e compreender a sua imensa responsabilidade, tanto na relação de um como do outro. E para isso, Duval, tem que ter correções. Correções de quê? Dos meus defeitos. E ele com o defeito dele. Porque vocês estão entendendo? Volto para colocar. O conhecimento na palavra, conhecer a Cristo, conhecer a vontade de Deus, vai nos moldar, vai nos transformar, vai nos corrigir. Vocês estão entendendo? Vai me corrigir. Quem é perfeito? Ninguém. Só Jesus. Só nós Jesus. Temos limitações. Nós temos falhas. Né? E às vezes temos comportamentos que ainda ela quer nos dominar. E tem coisas que Duval pode fazer e que, de certa forma, me irrita. Te irrita o comportamento do teu esposo?
Só saiu um ran ali. Está entendendo? Por quê? Porque faz parte da pessoa e tem coisas que não tem uns que mudam, né? Que mudam, mas tem comportamentos que inconsciente está ali fazendo, irritando o outro. Diga a eles, Érica, que nós somos normais. Somos normais. Nós somos normais. Corrigir os defeitos. E também tem a questão da aceitação. Mas tu não falou agora que irrita, mas aceitar. Aceitar que você precisa mudar. Aceitar que você precisa de ajuda. Quando você olha para você mesmo e está se conhecendo quem você é, e você diz, eu preciso aceitar de que isso aqui precisa ser mudado. E aí você vai realmente ter o desejo de mudar. Ela está dizendo que Deus usa as diferenças para nos aperfeiçoar. É o que ela está dizendo. Graças a Deus que a gente escutou um amém. Seu casamento não está tão perfeito, meu irmão, que você não precise de mudança. Agora precisa de esforço. Se é vida, é contínuo, sabe? Todos os dias aparece algo novo. Você domina uma situação, aparece algo diferente. Não é assim? E quando nascem filhos? Sabe que os filhos têm suas fases? Tem suas fases. E aí vocês dois têm que ter uma estrutura para saber lidar com essas fases. Ou vai estar se bicando direto, porque situações vãs, bestas, bobas. Adquira maturidade, crescimento espiritual. E você vai crescer por dentro. E você vai ser uma mulher de estrutura, uma mulher forte. E o homem também vai ser um homem maduro, equilibrado, inteligente. De saber agir, se comportar e ter domínio próprio. Porque tudo isso que eu falei, entra o domínio próprio. Deixa eu te falar uma coisa, Érica falando isso e veio uma lembrança de algo que aconteceu hoje. Eu amo minha sogra, sem brincadeira, ela sabe. Eu amo meu sogro. Eu fiz um quarto, tem um quarto lá em casa, que se eles quiserem morar, foi feito para eles, não foi, Érica? Quando foi ontem, eu vi minha sogra ligar para a Érica. Eu quero que você venha trazer uma garrafa de azeite aqui em casa. Quando foi hoje, eu não disse nada, nem vou dizer. Quando eu fui hoje de manhã, na hora do café, estava a garrafa de azeite linda, que ela compra para a gente. Estava em cima da ilha, da cozinha. E Érica, não perguntei nada, nem vou perguntar. E Érica, na hora do almoço, comentando com as meninas, e disse, meu irmão foi fazer a feira de manhã. E na minha cabeça, chegou assim, como Dona Flora foi fazer feira, e pediu uma garrafa de azeite a Érica. Eu poderia imaginar o que, irmãos? Várias coisas. Sabe foi o que eu disse? Caramba, que coisa maravilhosa. Ela estava na necessidade, não de receber o azeite, mas de ver a minha esposa. Mas eu poderia ter dito, como é que pode? Tu é tão besta, vai sair daqui de Lagoa Seca, para ir do outro lado, levar uma garrafa de azeite, tua mãe não precisava disso. Ei, evita essas coisas, você não precisa estar passando por isso. No lugar de você ver as coisas ruins, veja as coisas boas. Afinal de contas, as duas ficou felizes e eu também. E dentro disso, Duval, exercer a paciência e tolerância. Por isso que eu digo, nós somos normais. Parece tudo combinado. Deixa eu te dizer, vai fazer 2 meses que eu não vou na casa de mamãe. E eu gosto muito de mocotó. Érica não gosta de cozinhar mocotó. Eu vou obrigar ela a cozinhar mocotó para mim? Então eu junto o útil e o agradável. Liguei para a Nutricarne, pedi o mocotó. Peguei Sandro, meu cunhado que está aqui, que é diácono. Pega aqui em casa, falei com mamãe. Mamãe vai fazer o mocotó, eu vou comer lá amanhã e está todo mundo feliz. E Érica não diz nada, porque isso é maturidade, meu filho. Eu acho que para ela fica feliz porque me vê feliz. E vai comer o mocotó e eu não faço esse mocotó. Pronto. Mas ela não fica com queixa, ela não fica chateada, ela não fica com fase de menina, tu vai comer com mamãezinha e vai me deixar?
Não, porque a maturidade chegou. Ela é minha, eu tenho ela todo o tempo. Ela é a pessoa mais importante da terra depois de que Jesus. Minha mãe tem um lugar no meu coração, mas minha mulher é a minha mulher. Você entende isso? Então, cada coisa no seu lugar. E minha mãe tem uma maturidade, já disse a ela, e ela entende isso, como isso é bom. Minha sogra e meu sogro não estão nem aí. Nós podemos viver, nós podemos extrair as melhores situações da diferença do relacionamento. Nós só temos 5 minutos. Nossa. Então, paciência e tolerância é outra coisa que a gente tem que ter sempre. Paciência e tolerância. E a tolerância é a capacidade de aceitar outra pessoa com atitudes diferentes. Tolerância é a capacidade de atitudes diferentes. Mas não são atitudes erradas, são atitudes diferentes. Atitudes que, para mim, talvez não tenha valor. Vocês estão entendendo? Mas atitudes diferentes, que às vezes ele se comporta e que, para mim, para que isso? Mas é dele. E eu tenho que tolerar. E em Gálatas 5:22, a gente conhece o fruto do Espírito. E que diz assim: o amor é o gozo, a paz, a longanimidade e benignidade. Longanimidade, longânimo e benignidade faz parte da tolerância. Então, eu e você podemos ser tolerantes. Concorda? Falei como, sim ou não? Sim. Amém? Vai? Então, deixa eu te dizer, querido. Eu tenho falado com o Érico, o que adianta você achar a pessoa certa e fazer tudo errado? Eu quero, quando você vai casar, você procura a pessoa certa. E quando procura que acha que é certo, quando casa, vê que não é a certa. Porque somos diferentes. Mas você faz tudo errado. Sabe tudo que aconteceu de ruim no meu casamento, e Érica não teve culpa, não teve alguma culpa, mas a culpa maior foi minha. Mas eu encontrei a pessoa mais certa, e fiz tudo errado. Agora eu vou te dizer uma coisa, o que adianta você começar certo e terminar errado? Nós começamos errado, mas estamos terminando certo. E você vive condenado a vida toda. Mas eu quero lhe dizer, hoje à noite, nós estamos fechando. Eu quero lhe dizer que casais felizes são aqueles que enfrentam os problemas ao invés de fugir deles ou desistir adiando. Cada dia mais que você foge, isso é feito fogo de monturo. Você vai colocando lá, um dia você estoura. E tem pessoas que diz, o tempo passou, o tempo está perdido, e quase não há reconhecimento. Val, antes de você fechar, eu quero dizer a vocês essa noite, que para se resolver problemas, precisamos entender que precisamos respeitar um ao outro e saber ter a cumplicidade. Porque a gente não resolve problemas sem o respeito, sem a cumplicidade. E se a gente não ficar no lugar do outro e aprender a ouvir um ao outro, antes de falar, aprenda a ouvir. Problema se resolve assim, sentando, ouvindo, sentindo como que estivesse na condição do outro e tendo a cumplicidade, a parceria, o companheirismo. Se não for assim, a gente não vai aprender a saber resolver os problemas. E tem probleminhas e tem problemas maiores. Mas, é tipo assim, como um rolo, né? Um você desenrola rápido, o outro você usa mais força para que ele possa desenrolar. Tem alguns sinais que Érica traz para mim, que ela não gosta, ou que diz que eu estou errado. Sabe, aquilo eu não desconsidero. Como tem algumas coisas que eu espero para falar, olha, Érica, tu poderia ter agido dessa forma que você agiu. Às vezes ela fica, não, mas eu digo, não, mas
Deve ser dessa forma. Porque quem ama fala a verdade, mas fala com amor, não fala com crítica, não fala com descaso. Não há tempo perdido, irmãos, quando há reconhecimento. Não perca as oportunidades de ser feliz por achar que o tempo não volta mais. Deixa eu te dizer, eu não quero que ele volte mais. Eu não quero mais que volte. Sabe por quê? Porque Deus disse, eu faço nova todas as coisas. Mas você não pode viver a vida toda achando que poderia ser feliz. Ei, Cristo pode te fazer a felicidade maior. Você vive como um escudo, você tem como um escudo o tempo todo, dizendo, não deu certo porque você fez isso, por isso, isso e aquilo. Tira o escudo e senta os dois e diz, nós podemos ser as pessoas mais felizes. Tenta compreender, saiba que as diferenças, ela traz um ajuste para nós vivermos na presença. Uma presença gloriosa, uma presença de paz, uma presença que está acima de todo canto, e que essa presença, ela não está fora, essa presença habita dentro de mim e de você, essa presença nos convence do pecado, da justiça, do juízo, da grosseria, da falta de generosidade, de amor. Quando você é grosseiro, quando você está de cabeça quente, mulher que responde seu marido sem respeito, essa presença, ela nos conserva, ela nos traz, ela nos ajusta, ela nos diz a condição de termos paz, que excede todo o entendimento. Vai chegar um dia que seu marido está dizendo, está ficando leso, o que é que está acontecendo? E você vai dizer, eu estou na presença. Sabe, nós devemos desejar essa presença para a nossa família, para nossos filhos. Não é que você vai calar porque você tem medo. Você pode até calar por respeito, mas depois não falte com a verdade. Fala, ama, cuida, zela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça nessa noite. Obrigado pelo teu socorro, obrigado pela tua fortaleza, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, porque você nos sustenta, você é o nosso pastor e nada nos faltará. Você tem cuidado de nós, você é nosso refúgio, você é a nossa fortaleza, você é o nosso socorro maior, Jesus, você é o nosso Senhor exclusivo e eterno Salvador. Você está entronizado à destra do Pai, e nós aqui, nós adoramos o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque segundo bimestre será muito poderoso. Eu vi uma postagem que diz que no primeiro bimestre foi uma negação, e eu respondi, e o segundo será milagroso, porque nós cremos em um Deus todo-poderoso, um Deus que prometeu em janeiro, usando boca de profetas, em conferências, que esse ano seria o ano do dobro. E esse ano será o ano do dobro da paz, da alegria, do amor, das famílias, de pessoas se convertendo, de pessoas sendo curadas, de pessoas saindo de depressões, de famílias restauradas. Acontecerá coisas, Pai, como a irmã Rita falou, para quem crê e quem está orando, que tem intimidade com você, há uma esperança. Você é a nossa esperança, você é o nosso baluarte, você é o nosso socorro. Eu te dou graça pela igreja que tem se levantado. Pai, há um favor aqui, a igreja não subiu, há um favor, nós intercedemos, nós oramos. Nós ficamos agora no lugar dessas famílias que estão cometidas por esse Covid, que está em coma, que está desagradado pelos médicos. Pai, nós oramos agora, nós te pedimos a graça, o teu favor, sobre a vida desses homens e mulheres que têm sido escolhidos por você para tratar de vidas. Pai, nós oramos, Pai, pelas famílias. Nós declaramos o que a tua palavra nos traz de favorecimento, favor, graça. Muito obrigado, Pai. Nós teremos cultos, conferências. Você será exaltado.
você será engrandecido a vida toda. Nós não nos dobraremos diante de problemas, porque quem tem fé chega onde quer. A fé não nega os problemas, mas ela não se dobra diante dos problemas, porque você é o nosso socorro, você é a nossa força, você é a nossa fortaleza. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado por esse trabalho de casais, não só na nossa denominação, mas em todas as igrejas. Pai, nós temos visto um fervor nos últimos dias. O teu Espírito tem levantado pessoas cheias do Espírito Santo. Muito obrigado. Nós apresentamos os nossos pastores, os nossos profetas, ministros. Nós apresentamos todos o nosso ministério. Obrigado pela inspiração, pela graça, socorrendo. Você é o Deus que nunca deixou o seu filho desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Obrigado pela fartura na mesa dos santos. Obrigado pelo teu cuidado, em nome de Jesus.